Número 3. O Triângulo de Beddington. Um apito estridente da estação de bombeiros de Bradford Hooks despertou Bennington, Vermont, em 12 de novembro de 1945. Os homens da cidade sabiam o que isso significava e não era um incêndio. Eles foram convocados para uma busca. Eles pensaram que era outro caçador perdido na floresta, como George Evans, 3 dias antes, no início do ano. Evans acabou encontrando a saída da densa encosta das montanhas de Vermont, mas muitos rios não teriam tanta sorte. Voluntários buscaram por 3 dias sem achar o viúvo de 74 anos na região. Em um esforço para conseguir mais buscadores, o conselho da cidade ofereceu pagar $4 por dia para ajudar a procurar o homem desaparecido. A Patrulha Aérea Civil enviou aviões para ajudar a busca de 500 homens, mas foram chamados de volta quando a Força Aérea dos Estados Unidos da América ordenou que procurassem por um bombardeiro B-19 desaparecido na mesma área. O bombardeiro B-19 foi eventualmente encontrado seguro em Syracuse. Mas muitos rios nunca foram encontrados. Nem um traço dele, nem seus óculos de aro preto, nem seu cachimbo esculpido, e nem mesmo um pedaço rasgado de seu casaco xadrez preto e vermelho. Ele simplesmente desapareceu. Infelizmente, a história de um caçador se perdendo na floresta não é muito notável. Caçadores se perdem com frequência nas densas florestas de Vermont. Mas e os estudantes universitários? Um ano depois, Paula Walden, aluna do 2º ano, não apareceu para seu trabalho no refeitório do Bankton College. Após uma breve busca no campus pela Walden de 18 anos, as autoridades foram chamadas. Sua colega de quarto informou que Walden saiu para uma breve caminhada após a aula nas montanhas verdes próximas, o mesmo local onde Mid River sumiu. O pai de Walden organizou outra busca massiva. Nos próximos 6 meses, os investigadores vasculharam o campo. Eles até reviraram 500 toneladas de cascalho enquanto procuravam em uma pedreira. Eles entrevistaram praticamente todos que conheciam a adolescente de cabelos loiros. Qualquer pista, um investigador disse ao jornal Bennington Banner, se esgotou. Paula Weldon, como muitos rios, desapareceu. Os residentes de Bennington provavelmente teriam atribuído os desaparecimentos à ferocidade da selva de Vermont, talvez até a ataques de animais, se não fosse por James Tedford. O veterano da Primeira Guerra Mundial, de 68 anos, estava em um ônibus voltando para sua residência no Lar dos Soldados de Vermont, em Bennington. Conforme o motorista, o Sr. Tedford embarcou no ônibus em Brandon, Vermont. Ele não deixou a área do ônibus durante a curta viagem para Bennington. Porém, ao chegar em Bennington, Tedford não foi encontrado. Ele também havia desaparecido. Era 1º de dezembro de 1949, 3 anos após o desaparecimento de Paul Weldon. Uma busca em uma área de 27 mil acres não achou vestígios de Tedford. Embora não fosse popular na época, alguns hoje culpam um serial killer pelos desaparecimentos. 3 adultos desapareceram, cada um na mesma época do ano, por mais de 4 anos. Mas os serial killers geralmente têm um certo tipo de vítima. Então, como um menino de 8 anos se encaixa no modus operandi do assassino? Em outubro de 1950, após o desaparecimento de Tedford, Paul Jepson, 8 anos, estava na caminhonete da família.
Sua mãe deixou o caminhão ligado enquanto saiu para cuidar de alguns porcos. Quando retornou à caminhonete, seu filho havia sumido. Desta vez, a busca massiva incluiu a Guarda Nacional, o Departamento de Pesca e Jogo de Vermont, a Guarda Costeira, escoteiros, trabalhadores de fábricas locais, cães farejadores e até psíquicos. Todos procuravam um garotinho visto pela última vez usando jardineira jeans, suéter vermelho vivo e galochas. O jornal de Bennington relatou que a estação de bombeiros de Bradford Hooks tocaria sua sirene para alertar os buscadores quando o menino fosse encontrado. Mas a sirene nunca tocou. O pequeno Paul Jepson, de 8 anos, nunca foi encontrado. Poucos dias depois, 53 anos, também sumiu na região. 5 desaparecimentos não resolvidos em 5 anos, todos em uma pacata cidade de Vermont. Não é à toa que a área foi apelidada de Triângulo Beddington. Mas a questão persiste. Por quê? Os nativos americanos locais acreditam há muito que a Montanha Verde é amaldiçoada. Eles dizem que o resultado é a montanha ser o ponto de encontro dos 4 ventos. Por séculos, essa tribo tem evitado a área, usando-a apenas para enterrar seus mortos. Outra crença dos nativos americanos é que as colinas, especificamente a área das rochas brancas dentro do Triângulo de Beddington, contém uma pedra encantada. A lenda afirma que qualquer pessoa que pise na pedra é transportada para outro plano de existência. Mas o autor de Vermont, Joseph Citro, tem outra teoria. É a ideia de que, no fundo das florestas, as densas montanhas Glansbury escondem um horizonte perdido, um tipo de Shangri-La. Uma utopia perfeita que acolhe almas perdidas na floresta sob uma condição: elas nunca podem sair. 2. O Triângulo do Alasca. Em 1964, a Comissão Warren concluiu que Lee Harvey Oswald agiu sozinho no assassinato do presidente John F. Kennedy, mas havia um membro da comissão que não concordava com essas conclusões. O congressista da Louisiana, Hale Boggs. Críticos do governo que se expressam abertamente costumam ser evitados por seus pares. Mas não foi o caso de Boggs, que se tornou um político bem respeitado no Capitol Hill. Assim, 8 anos depois, Boggs se viu espremido em um 310 voando baixo sobre a selva do Alasca, a 4.000 milhas de casa. Como novo líder da maioria, Boggs tinha a tarefa de auxiliar na campanha dos candidatos emergentes do Partido Republicano. Então, em 16 de outubro de 1972, Boggs, juntamente com o candidato esperançoso Nick Begich, bem como o assistente de Begich e piloto, Don Jones, decolaram de Anchorage para um voo de 560 milhas ao sudeste até Juneau para uma parada de campanha. 12 minutos após a decolagem, Jones informou seu plano de voo ao controle aéreo. O trio nunca mais foi visto ou ouvido novamente. Apesar de mais de um mês de busca pela Força Aérea dos Estados Unidos da América, acompanhada por aviões particulares, não houve sinal dos destroços e nem um único sinal do farol de emergência do avião. O avião e os passageiros desapareceram sem deixar rastros. Mas por quê? Teóricos da conspiração destacam as visões polêmicas de Boggs sobre o assassinato de John F. Kennedy. Outros se perguntavam se o clima turbulento ou a capacidade de peso do Cessna eram os culpados. Mas há aqueles que acreditam que Boggs simplesmente foi engolido pelo Triângulo do Alasca
E ele não é o único a sofrer esse destino. O triângulo, delimitado por linhas que conectam Point Barrow ao norte, Juneau ao leste e Anchorage ao norte, cobre aproximadamente 32 mil quilômetros quadrados do Alasca e parte dos territórios Yukon. Anualmente, essa região registra um número alarmante de desaparecimentos. Em 2007, 2.833 pessoas foram relatadas como desaparecidas dentro dos limites do Triângulo. Com a população do Alasca sendo pouco mais de 6.500, isso resulta em 4 pessoas para cada 1.000. 4 de cada 1.000 pessoas acabou de ir. Desde 1988, mais de 16 mil pessoas se uniram a Hale Boggs no Grande Vazio. Pessoas como Michael LeMaitre, que competiu na popular corrida de resistência de maratona em 2012. Quando ele não chegou a um ponto de controle, iniciaram uma busca por ele. Mas, como disse um funcionário do estado, não havia pistas, nenhum rastro, nenhum caminho. E pessoas como Chris McCandless, o aventureiro de 24 anos que desapareceu de seu acampamento no Alasca em 1992. Sua história foi registrada no livro de 1996, Na Natureza Selvagem, adaptado para o filme homônimo, em 2007, mas seu desaparecimento nunca foi explicado. E enquanto é lógico atribuir algumas dessas desaparições a entusiastas ao ar livre que se perdem em meio aos perigos da natureza selvagem do Alasca, isso não pode explicar todas elas. O que está engolindo mais de 2.000 pessoas anualmente no Alasca? Os indígenas locais Klingon acreditam que sabem. Por séculos, existem lendas do Kushtaka, uma criatura semelhante ao pé grande que perambula pelas montanhas e florestas do Alasca. Grosseiramente traduzido para homem-lontra da terra, disse que esta criatura metamorfa se disfarça em qualquer forma que ajude a atrair pessoas para suas mortes. Um truque insidioso que o Kushtaka faz é imitar o som de um bebê chorando, na esperança de que os transeuntes sigam o som até rios congelantes, fendas sem fundo e cavernas inescapáveis. A questão é, os Tlingit acreditam que o Kushtaka é o culpado pelos desaparecimentos? Ou eles criaram o mito da criatura para explicar o desaparecimento de tantos membros da tribo ao longo das gerações? O que surgiu primeiro? Os desaparecimentos ou a denominação Triângulo do Alasca? O Kushika pode explicar os casos de pessoas como LeMaitre e McCandless, o que aconteceu com Boggs e seus companheiros de voo voando a 13.000 pés sobre o terreno denso e muito acima dos sons de qualquer bebê chorando. Em 1933, E.W. Echelberg publicou um artigo no Journal of American Geophysical Union chamado Anomalias Magnéticas do Alasca. Nessa análise, Echelberg escreveu que as anomalias magnéticas no Alasca eram a regra, não a exceção. Um relatório de 1999 do United States Geological Survey confirmou as descobertas de Echelberg. Também foi confirmado que tais anomalias podem afetar a tecnologia, baseada em eletricidade, como um Cessna 3, um Zero, e talvez um farol de emergência de um avião. O Triângulo de Michigan. Os pilotos chamam isso de saltar sobre poças. Um voo curto num avião pequeno numa área remota. Eles acontecem milhares de vezes por dia. Alguns diriam que são rotina. Mas o voo curto, que o piloto Dennis Collier fez no dia 3 de julho de 2021, foi tudo menos rotina. Quando ele decolou,
do Aeroporto Municipal de Schoolcraft, em Michigan, em 3 de julho de 2021, Collier, como a maioria dos pilotos, esperava um voo tranquilo. Collier planejava voar para o sul, sobre o Lago Michigan, e pousar em Boyne City, Michigan. Mas, de alguma forma, este avião acabou no fundo do lago. O tempo parecia desacelerar. Collier contou ao Traverse City Record Eagle ao relembrar os momentos antes do acidente. Collier teve sorte, ele sobreviveu, mas centenas de outros não tiveram tanta sorte. Entre 1964 e 2018, um impressionante número de 873 aviões caíram em Michigan. Mais mortal ocorreu em 1950, quando o voo 2501 da Northwest Orient Airlines colidiu no lago. Pelo menos, presume-se que o Distrito Columbia 4 tenha caído. Autoridades não acharam destroços e nenhum vestígio das 58 vidas perdidas no voo. Mas o Triângulo de Michigan, apontado de Ludington para Bennett Harbor, em Michigan, e Manoac, Wisconsin, não reivindica apenas aviões, reivindica também navios. Pelo menos 1000 deles datando do misterioso desaparecimento do navio de treinamento francês Le Griffon e sua tripulação em 1679. Apesar dos esforços repetidos de arqueólogos marítimos, nenhum vestígio do Le Griffon foi encontrado. Segundo o escritor Stephen Marash, em 1961, provavelmente havia mais navios afundados no Lago Michigan do que em todos os outros grandes lagos juntos. O pior naufrágio ocorreu em 1847, quando o navio a vapor SS Phoenix afundou, levando cerca de 200 imigrantes. Um navio chamado Delaware, de Sheboygan, Wisconsin, navegou para o resgate, mas era tarde demais. 7 anos depois, o Delaware também afundaria no lago, com seus 11 tripulantes. Mas você não precisa estar na água ou acima dela para sentir os efeitos do triângulo. Um exemplo disso, o estranho desaparecimento de Steve Kubacki. Em fevereiro de 1978, Kubacki, de 23 anos, era estudante na Hope College de Michigan. Durante uma viagem de esqui em grupo para Saugatuck, Kubacki desapareceu. As autoridades usaram dezenas de oficiais em um helicóptero e procuraram pelo jovem. Mas a única coisa que encontraram foram suas pegadas, que achataram uma linha de 200 jardas na neve e então pararam subitamente na margem do lago Michigan. Um caso triste, os socorristas pensaram que ele deve ter se aventurado no gelo e caído. E essa foi a história oficial até 15 meses depois, quando Steve Kubacki reapareceu de repente. Em 5 de maio de 1979, Kubacki acordou em um campo perto da casa de seu pai, 700 milhas de distância, em Massachusetts. Ele não tinha memória do ano e meio que estava desaparecido. Eu não senti como se tivesse ido por tanto tempo, ele disse à United Press International, cercado por sua família, mas estou começando a entender. Explicaremos o estranho fenômeno de embarcações frequentemente acidentadas e desorientação. Alguns acreditam que Stonehenge, ou pelo menos a versão de Michigan do monumento, é a culpada. Descoberto em 2007 pelo Dr. Mark Hawley, o Stonehenge de Michigan é uma formação rochosa misteriosa, alguns dizem sobrenatural, no fundo do Lago Michigan, perto do meio do triângulo. Também conhecidas como Pedras da Baía de Grand Traverse, a formação consiste em um trecho submerso
de 1 quilômetro de pedras que variam no tamanho de uma bola de futebol até um carro pequeno. Essas rochas pré-históricas estão dispostas em um padrão peculiar, destacando-se em relevo no fundo arenoso do lago. Considerando que Stonehenge, na Inglaterra, recebeu uma série de poderes místicos e metafísicos ao longo dos séculos, será que essas pedras no lago possuem os mesmos poderes? O poder de afetar campos magnéticos, navegação e até mesmo o espaço-tempo em si? Considere adicionar o Lago Michigan à sua lista de lugares para evitar voar, independentemente da resposta. Agradecemos por assistir este vídeo e esperamos que tenha gostado. Se gostou, inscreva-se no canal, teremos um novo vídeo sobre o paranormal semanalmente. Se você acabou de descobrir este canal, confira também o nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes bizarros, porém reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com/criminallylisted. Também temos um podcast sobre casos não resolvidos, eventualmente solucionados, chamado Criminally Listed Presents Into the Killing, disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais você encontra ótimos podcasts. É tudo por hoje. Obrigado por assistir.